Saudações amazônicas, acompanhe aqui no canal do YouTube Conhecendo a Amazônia, entrevistas feitas durante a Feira da Indústria do Pará, a FIPA 2022, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará, FIEPA. Veja os principais momentos dos convidados que trouxemos para falar desse grande evento que é destaque em toda a Amazônia. Que é chique, easy, né? Mas em português, né? Então, olha, eu novos ajustes. Falávamos então com a doutora Thaís Aber e dizia que ela é da assessoria de inovação do Instituto Senai de Inovação, ISE. E ela já estava falando para a gente aqui o que é esse instituto, qual é a preocupação dele, especialmente a partir desse tema que nós trouxemos para cá, que vocês estão trazendo aqui para a FIPA deste ano, que é exatamente inovar é para todos. Exatamente. Oi, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui. O ISE é um instituto privado sem fins lucrativos, parte de uma rede de institutos presentes no Brasil inteiro, onde cada instituto tem uma peculiaridade, trabalha numa área de competência específica. O nosso ISE, sediado em Belém, ele é o ISE em tecnologias minerais, então nós trabalhamos com tecnologias, com inovação para a cadeia da mineração, né, para trabalhar em soluções mais sustentáveis, fazer uma mineração mais sustentável a partir de novas tecnologias. Apesar de a gente estar falando sobre ISE em tecnologias minerais, inovar é para todo mundo, que é exatamente o tema da nossa conversa de hoje. Então, inovação não é só para grandes empresas, para mineradoras e empresas gigantes. Inovar é para todo mundo, é uma necessidade para que as empresas se destaquem no mercado e, de fato, sejam empresas que possam ditar tendências ao invés de só segui-las, né? Falar sobre inovação é necessário, ainda mais na nossa região, e passa a ser um assunto de extrema relevância quando a gente entende que ainda existem muitos mitos na nossa sociedade, nessa sociedade empresária, de que inovar é só lançar aquele foguetinho para Marte, né? Inovar precisa botar muito dinheiro para fazer uma inovação efetiva, quando na verdade não é nada disso. Inovação pode ser feita em pequenos detalhes até chegar nas grandes inovações radicais, disruptivas. Então, essa conversa vai ser muito esclarecedora, talvez, e o pontapé para que muitas pequenas microempresas comecem a pensar em como iniciar essa cultura de inovação. Eu acho que vai ser um bate-papo sensacional. Tá certo, é isso. Então eu queria que você, a partir do que você colocou para a gente aqui, que exemplos você teria quando você diz que inovar, evidentemente que a gente tem criatividade, independente da condição social, econômica da gente, a pessoa é criativa, né? E a gente sabe que o trabalho que o Senai faz é muito importante para chamar e dar oportunidade nas suas oficinas, nos seus laboratórios, nos seus cursos profissionais que têm reconhecimento no Brasil todo. Então eu queria que você desse exemplos assim, que o ISE já tem para incentivar quem está aqui nos acompanhando. Tenho vários exemplos, né? Quando a gente fala em inovações, uma forma de começar a inovação, às vezes é mudando um detalhe no processo, é melhorando a comunicação com o cliente,
fazendo uma forma de exposição diferente para o cliente, né? São as inovações incrementais, que são tão importantes quanto as disruptivas, porque é daí que começa tudo. Então, talvez pensar num processo mais eficiente de gestão, né? Trabalhar um novo formato de gestão de chão de fábrica para economizar tempo, para trazer uma melhoria para um produto, uma melhoria para um processo, falar sobre marketing de forma diferente, ter uma relação diferenciada com o cliente. Tudo isso é inovação. E eu digo mais, tem muitas pequenas e microempresas que inovam, mas não sabem que estão inovando, porque acham que é uma ação muito pequena. E na verdade não, é inovação. Corriqueira, né? Uma coisa que vai acontecendo. Exatamente. Mas, por exemplo, para a área, nós falávamos há pouco também aqui com o pessoal do SESI de Brasília, que nessa área dos microempresários, dos pequenos empresários, isso acontece muito, como você está colocando. Então, por exemplo, dê alguma orientação para a gente de como essas pessoas chegaram, por exemplo, a algo que eles pensavam que não estavam inovando e estavam inovando pelos critérios que você tem hoje e que o Instituto também trabalha. Olha, vários cases em que a gente entra em empresa para fazer avaliação, diagnóstico inicial, para saber o que a empresa faz de inovação, o que ela considera inovação. E coisas como implementar um pós-venda eficiente, implementar uma pesquisa de clima com os colaboradores, melhorar a participação dos colaboradores dentro do processo gerencial, isso é inovação organizacional. E é extremamente importante, porque se o time todo não estiver voltado para a inovação, não adianta só o gestor falar que é uma empresa inovadora, é preciso que todo mundo esteja no mesmo barco. Então, buscar capacitações, buscar consultorias, participar de conversas com outras pessoas, tomar outros modelos, às vezes até de outros segmentos, como base para onde você quer chegar, para onde você quer ir, isso é inovação. Inovação pode ser num sentido muito grande, né? Uma inovação para o mundo, algo que o mundo nunca viu. Mas se a empresa fizer algo que ela não costumava fazer, isso é inovação. Um segmento que é importante na nossa economia, por exemplo, que é a indústria do açaí, de beneficiamento. Eu sei que tem coisas, por exemplo, tem fizeram um equipamento para evitar que a pessoa suba, né, um Pecônia e tem acidentes graves e tudo, né, na região do Marajó. Coisas assim para a gente... Queria contribuir com um exemplo, que eu acho que para ajudar aqui, né, enriquecer esse nosso bate-papo. Quero citar uma indústria paraense que eu tenho muito orgulho de dizer que é paraense, que é a mandioca, que tem exportado, inclusive, os nossos insumos como o tucupi. Quando a gente fala de inovação, vamos pegar esse exemplo. Quando a mandioca da Joana Martins começou a pensar em vender tucupi, as primeiras vezes que ela vendeu tucupi foi o tucupi em barra ainda, né, o tucupi congelado. Então era uma pedra de gelo, né? E ela começou a pensar, então perceber que aquilo era, como é que a gente pode dizer, improdutivo, né? A pessoa estava comprando gelo, comprando água congelada. Perdas, né? Exatamente. E a cadeia do frio é muito mais cara. Então, mandar essa pedra de gelo, por exemplo, para São Paulo, mesmo fora do país, era muito caro. E ela começou a pensar, então como vender, levar o tucupi para São Paulo, levar o tucupi para outros países. E esse produto dela foi evoluindo e hoje ela entende que o tucupi para fora é vendido como um molho. Então a embalagem dela tem 300 ml, é mais condensada, não é o tucupi na mesma, como a gente pode dizer, essa mesma especificidade, né, que a gente usa aqui. Claro, evidentemente. E ela entende então que esse tucupi que está sendo bem aceito hoje na região do sudeste do país, até mesmo fora do país, é esse tucupi visto como um molho. Então ele não é usado para encher um prato, mas é usado como molho em cima de um peixe, por exemplo. Isso a gente pode dar esse exemplo como inovação, sim, porque entre a primeira versão de venda dela do tucupi, que foi o tucupi numa barra de gelo, né, até hoje, segundo ela, foram mais de 10 versões de como pensar e vender esse tucupi. Então isso a gente pode chamar do que a Thaís bem disse, que é o que a gente chama de inovação incremental. Não é uma inovação que muda completamente como o tucupi é consumido, mas à medida que a gente vai pensando como atingir ou se relacionar melhor com o consumidor, a gente vai fazendo inovações no nosso produto ou serviço. A isso a gente dá o nome de inovação incremental, não é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental, mas necessária. E aí eu queria complementar, Douglas, por que esse papo é tão importante? A Thaís brifou aqui no início, mas esse papo é importante porque os produtos, de um modo geral, primeiro, eles vão se assimilando, eles vão ficando cada vez mais parecidos. Quando os produtos ficam parecidos, é normal que aconteça a guerra de preços.
as margens diminuem e as empresas começam a ganhar menos e elas ficam menos sustentáveis. Para que as empresas possam ter uma margem melhor, elas precisam se diferenciar na oferta para o consumidor. E ela só consegue se diferenciar criando alguma inovação, algum atributo, diferencial, né? Exatamente, algum atributo, alguma característica que faça sentido para o consumidor. Todo esse processo que leva a empresa a encontrar esse atributo, essa característica que entrega um diferencial, a esse processo a gente chama de inovação. Então, é importante que todo empreendedor não só defina bem seu produto, seus canais de venda, seus canais de comunicação, os 4 P's do marketing, né? Mas esteja atento a pensar diferente ao longo do tempo, porque a proposta de valor dele vai caducando, né? Vai perdendo valor ao longo do tempo. Por isso é tão importante, não é uma questão apenas de ficar à frente, é uma questão de ser sustentável hoje, procurar inovação sempre. Eu acho que eu até posso acrescentar um caso, porque o Marcelo está falando da Manioca e eu sou super fã da Joana e do Paulo. Beijo, Joana e Paulo. A gente atendeu eles num projeto justamente para tratar sobre gestão da inovação. E aí eu vou te dar um caso muito bacana que aconteceu lá. Eles tinham pensado numa embalagem diferente para um kitzinho de geleias que eles estavam trabalhando, que era um kit para presente. E eles pensaram em encomendar as embalagens e aí a gente fez a seguinte pergunta: vocês já passaram esse kit pela equipe, pelos colaboradores para saber o que eles acham? Eles falaram não. Eu disse, então, e se a gente fizer um encontro de colaborador para saber o que os colaboradores acham? Durante essa conversa, eles não conseguiram abrir a caixa. Eles viravam a caixa para um lado, viravam a caixa para o outro e não conseguiam abrir. Eu falei, se o teu colaborador vai perder todo esse tempo para envasar, para guardar, e se ele está tendo toda essa dificuldade, por que você acha que o teu cliente vai acertar de primeira? Não vai acertar abrir tua embalagem, então talvez essa embalagem não seja a melhor opção. E a partir daí eles repensaram na embalagem, acharam uma embalagem muito mais econômica para se fazer e muito mais eficiente. Com base em quê? Nessa conversa, nesse encontro com o colaborador para resolver a questão. Então, isso é inovação organizacional, você colocar o teu colaborador para fazer parte das inovações, porque ele está na ponta, ele melhor do que ninguém sabe o que funciona e o que não funciona. Então, assim, isso também é inovação. As inovações incrementais, que o Marcelo muito bem falou, que servem para dar sustentabilidade para a empresa, para que a empresa possa estar criando a cultura de inovação dentro dos seus muros, né? Sim. E para colocar todo mundo dentro da mesma panela, né? Vestir a mesma camisa. Sim. Veja que o mesmo time, veja que ela fez um detalhe importante, ela colocou, que é de chamar os colaboradores, porque ali também tem gente que tem criatividade. O tempo inteiro. Né? O exemplo que ela deu, claro, é que isso se replica. Aí eu queria saber um pouco aqui, Marcelo, de que forma, então, o Instituto ele vem fazendo isso com as empresas, no dia a dia, ajudando. Se a pessoa quiser participar do programa, conhecer o programa de vocês, como é que deve fazer? Tem tanta gente inteligente e nesse momento de retomada da economia do Brasil para o mundo, eu acho que é importante você se dirigir aí e dar esse recado, por favor, Thaís. Gente, o Senai tem vários programas, várias capacitações para inovação, né? A gente pode, vocês podem procurar, tem vários meios, vários programas, entrar no site vocês encontram o Easy em Tecnologias Minerais. Tem um núcleo de inovação que pode trabalhar esse tipo de ação também dentro das empresas. E tem outras pessoas sensacionais. Vou aqui puxar o peixe também para o Marcelo, que é incrível. Se você ainda não conhece o Aldeia, você está perdendo. Vamos falar do Aldeia, né? Daqui a pouco. Você vê, né, que a gente está tão alinhado que o negócio aqui é muito, muito grudado. Então, vai ser um prazer ajudar vocês a começar a inovar ou a melhorar esse caminho de inovação. Porque inovar é aprendizado, inovação é cíclico e uma empresa se torna inovadora fazendo inovação. Vocês visitam as empresas, vocês fazem curso, como é que é isso? Que eu queria que deixasse bem claro para as pessoas aí, essa metodologia, digamos assim. Isso, a gente faz um diagnóstico inicial, vê quais são as maiores dores dessa empresa e aí monta um plano de ação para que a gente possa ir solucionando esses gaps, né? E aí vai atuando nas empresas através de consultorias. Eu ressalto que assim, o grande diferencial desse programa, talvez, é que a gente pede para que tenham pessoas participando da empresa. A gente não faz, a gente ajuda a fazer, porque a grande ideia é que quando
saia a consultoria, que a empresa consiga manter aquilo sozinho, né? Então precisa rodar sem o consultor. A gente quer que as empresas aprendam a pescar, a gente não está dando o peixe. E o Instituto de Inovação, ele faz esse trabalho só aqui na capital ou ele circula também pelo interior do Pará, onde tem muitas empresas que precisam, né, especialmente microempresas? Queria que você desse para a gente também essa ideia aí. Por enquanto, por questões logísticas, essa consultoria especificamente em gestão da inovação, ela está acontecendo na capital. Mas nada impede que, tendo demanda, a gente não consiga formar algumas turmas e atender fora também. E de modo geral, demora quanto tempo um curso que vocês façam aí, dependendo do perfil da empresa, do negócio? A gente tem programas que vão de 6 meses a 1 ano, depende do programa, depende do objetivo da empresa e do grau que a empresa está dentro do diagnóstico inicial, né? Essa é a grande lindeza, assim, a grande questão quando a gente fala sobre inovação. Não tem uma fórmula pronta, né? Você precisa entender o que é a empresa, você precisa entender qual é o perfil do gestor, porque muitas vezes o que funciona para a Joana não vai funcionar para outra empresa, o que funciona para a Mandioca não vai funcionar para outra empresa, porque tem muito a ver com o perfil da gestão, né? O gestor, as ações, elas precisam estar muito alinhadas com a realidade da empresa e com o perfil de gestão. Muito bem. Marcelo, você queria fazer um complemento ainda agora em relação a essa questão do tamanho do negócio para inovar? Eu acho que o principal complemento é esse, ratificar essa coisa de que para a gente se manter competitivo, para se manter no mercado, independente do porte da empresa, né, é preciso que você esteja o tempo inteiro buscando como entregar esse diferencial, esse valor adicional para o consumidor. E essa condição não é uma condição exclusiva das grandes empresas, né? Se você abre, por exemplo, uma cafeteria, e você deseja se manter sustentável, mesmo próspero, você vai ter que se preocupar em como entregar esse café da manhã de uma forma diferente, ou melhor, com melhor valor percebido. Vou dar um exemplo dessa coisa que me ocorre agora da cafeteria. Acho que eu gosto desses simples exemplos. Um dia desse eu visitei uma cafeteria que serve pão de queijo, como tantas outras que servem pão de queijo, mas essa especificamente coloca uma pequena fatia de queijo em cima e usa um maçarico, né? Aquela coisa de maçaricar diferencial aí, maçaricar, né? O charme, queijo, né? Sabe o que é bacana disso, Douglas? É que não só, claro, confere um produto que é diferente, mas além disso é um show, né? Sim, então as pessoas sacam, exatamente, as pessoas sacam o celular, começam a fazer, né, aquela coisa de postar, né? Gera um engajamento para falar da marca da empresa e tal. Então, um simples, né, é uma coisa boba, né? Comprar um maçarico, oferecer um pão de queijo de uma forma diferente, mas faz a diferença no valor que o consumidor percebe, e essa cultura nacional que fica buscando isso é o que nos interessa, que fica buscando inovação, que fica buscando ser competitivo cada vez mais. Além da atenção do colaborador, do atendente para a gente, que é muito importante. Agora, nós falamos de microempresas e médias empresas pequenas. Eu queria, na mineração, o programa começou na área para as mineradoras, é isso? A inovação na área da mineração? Na verdade, o programa ele começou a partir de um convênio que foi firmado entre o Sebrae Nacional e a CNI. E aí, esse convênio ele foi realizado, né, essas ações de consultoria, elas foram realizadas no Brasil inteiro através das federações das indústrias. E por conta da necessidade que a gente percebeu a partir do convênio e de todos os feedbacks que a gente recebeu das empresas que foram atendidas, a gente resolveu manter o programa funcionando. E assim, vou te dar um exemplo, assim, que a gente estava falando da Mandioca, quando a gente atendeu a Mandioca, eles, por conta das ações que a gente executou, e logicamente o Paulo e a Joana são sensacionais, têm uma cabeça, enfim, maravilhosa para inovação, eles entraram no Prêmio Nacional de Inovação e foi a primeira vez que uma empresa paraense chegou à final. Eles chegaram na final em 3 categorias, nunca a gente tinha tido uma empresa paraense no prêmio. Então, assim, para a gente foi a demonstração de que não adianta pensar que inovação está lá em São Paulo, está no Rio de Janeiro, que está em Santa Catarina. Inovação está aqui também. Se a gente fizer a lição de casa direitinho, a gente se torna tão competitivo quanto essas empresas de fora e muito melhor, porque a gente tem uma coisa que eles talvez não tenham, que são as riquezas da nossa região. Sim, aplicar isso à bioeconomia, à biodiversidade, né? Imagina como já está sendo feita, né? Exatamente. O exemplo que vocês estão dando. Muito bom. Bom, querem, para a gente encerrar, querem
colocar mais alguma questão aí. A apresentação de vocês vai ser daqui a pouco, é isso, né? Exatamente. Tudo bem, sucesso para vocês. Mais uma vez, agradeço muito aqui, ter a alegria e a honra de ter recebido aqui a Thaís Aber e o Marcelo Magalhães. Sucesso e vamos inovar. E também vamos a um outro intervalo. Daqui a pouco nós temos mais assuntos interessantes da nossa indústria no estado do Pará e também na Amazônia Oriental.